Abram comigo Mateus, capítulo 14. Verso 15, Mateus 14, verso 15 até 21. Ao cair da tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: o lugar é deserto e vai adiantada a hora. Despede, pois, as multidões, para que, indo pelas aldeias, comprem para si o que comer. Jesus, porém, lhes disse: não precisam retirar-se. Dai-lhes vós mesmos de comer. Mas eles responderam: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Então ele disse: trazei-mos. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomando os 5 pães e os peixes, erguendo os olhos aos céus, abençoou. Depois, tendo partido os pães, deu-os aos discípulos, e estes às multidões. Todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que sobraram recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que comeram foram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Essa é uma passagem na vida do nosso Senhor, um dos seus milagres, texto bastante conhecido, mas é um texto bastante rico, que traz muito ensino também para a nossa vida espiritual e muitos princípios. Na semana passada, se eu não estou enganado, ou retrasada, ficando velho, fazendo companhia para o Cláudio, nosso irmão Eliseu, acho que foi semana passada ou retrasada? Passada. Compartilhou a respeito de Mateus 25, aquela passagem onde o Senhor diz às pessoas à sua direita: vinde, benditos do meu Pai, porque tive fome, desse de comer, tive sede, me desse de beber. E eles então disseram: Senhor, quando fizemos isso? Ele diz: quando vocês fizerem a qualquer um desses pequeninos. Então o irmão compartilhou com bastante propriedade ali a questão da importância do serviço ao Senhor, e que ministrar ao Senhor também é ministrar uns aos outros, a vida no corpo de Cristo como organismo vivo. Tudo isso foi compartilhado pelo irmão, com bastante propriedade. Eu queria, nessa linha, mas, quem sabe, um pouco diferente, trazer alguns princípios, porque aqui também o Senhor procura trazer para os discípulos essa mesma importância e alguns princípios também quanto à vida de serviço ao Senhor. Diria que esse texto é chamado ali de a multiplicação dos pães, né? Mas, na verdade, aqui a gente tem também um chamado para o serviço. Eu gosto de ver esse texto dessa forma. Nós temos aqui o Senhor, depois de se afastar, e as multidões o seguirem, irem para um lugar. Jesus estava num lugar deserto, e ao ouvirem o Senhor, o tempo foi passando, o Senhor ensinando, e o tempo foi passando, e gastaram o dia ali, já era quase declinar do sol. Eles não tinham comido nada, então os discípulos ficaram preocupados. Senhor, vamos despedir esse povo para eles se virarem aí para algum lugar, comprar comida, né, e bater na casa de alguém, pedir para alguém para eles se virarem. E o Senhor então diz: não precisam fazer isso, dê vocês mesmos de comer a eles. Aí eles ficaram atônitos, não é como? Como? Porque nós só tem alguém aqui que tem 5 pães e 2 peixes. Então o Senhor diz: me traga. E eles levam a ele. E ele toma 5 pães e 2 peixes em suas mãos. Ele abençoa esses 5 pães e 2 peixes. Quebra os pães, parte os pães e devolve a eles. E na medida em que eles iam servindo, esses pães iam se multiplicando.
Aqui, como eu disse, então, nesse texto muito rico, nesse evento do Senhor, e esses eventos são muito instrutivos. Aqui a intenção não era apenas, do Senhor não era apenas mostrar ali a sua glória, mas também já ir ensinando para os seus, principalmente os 12 que estavam sempre perto dele, os princípios do reino de Deus, como funciona o reino dos céus. Particularmente ali, né, no texto que o irmão leu semana passada, Mateus 23, 24, 25, o Senhor ali toca muitas parábolas também a respeito do reino dos céus. Como funciona? Quais são os princípios espirituais que regem o reino dos céus? E aqui ele toca alguns princípios que regem o serviço ao Senhor. Em primeiro lugar, vou usar esse quadro aqui, né? É como uma figura, como uma parábola, não é uma alegoria, é apenas uma parábola, mas que atestada pelos princípios da palavra do Senhor, atestado por textos e pela visão dos apóstolos, que eles nos ensinam, vai ficar claro que realmente são princípios muito claros da vida e do serviço espiritual. O contexto aqui, como eu disse, então, era um lugar deserto e a hora já adiantada. De cara, nós já temos aqui uma figura muito peculiar, né, que poderíamos aqui aplicar ao momento em que vivemos. Vai tarde o dia, o apóstolo Paulo fala, né? A noite vem chegando. Deixemos as obras das trevas e revistamos das armas da luz. A fome é muito grande, no adiantar da hora, a inquietação das pessoas é muito grande, a sede espiritual, a fome, as pessoas estão comendo qualquer coisa. As igrejas muitas vezes cheias, algumas igrejas sérias, infelizmente, outras nem tanto. Estamos aqui para julgar, mas, como o Senhor disse, pela palavra, podemos conhecer. Então, muitas têm outros objetivos, mas as pessoas famintas acabam se deixando levar. E nesse contexto, então, que o Senhor procura, então, mostrar para os seus que há muito trabalho a ser feito, que as pessoas precisam ser alimentadas, né? Num outro texto, o Senhor disse que a ceifa estava branca e que são poucos os trabalhadores. E Ele até pede, rogai ao Pai, para que mande trabalhadores para a sua seara. Os trabalhos são muitos, né? Quando a gente fala sempre em trabalhar para o Senhor, uma ideia tradicional que ainda temos na nossa cabeça, a gente sempre pensa ser pastor, ser missionário, né? Ser pregador, mas dentro de uma igreja, como organismo vivo, não é isso. Não é isso. Muitos irmãos e irmãs não são pastores, não são missionários, não são pregadores, servem o Senhor com a sua vida, com o seu contribuir, com o seu exercício de misericórdia, com a sua vida de oração, de intercessão, recebendo pessoas, aconselhando, no exercício da misericórdia, visitando doentes, servindo ao Senhor. Então precisamos tirar da nossa mente aquela ideia de que servir ao Senhor é só ser um pastor de uma igreja, ou um missionário, ou um pregador, alguém que ensina, não. Todos os filhos de Deus, todos os membros das igrejas locais, são chamados a servir ao Senhor com a sua vida, de alguma forma. Então é nesse sentido que o Senhor então procura alertá-los. E veja que Deus pode resolver da forma que Ele quiser. Ele poderia alimentar sozinho essas pessoas. Ele fez milagres muito maiores sozinho. Ele não precisaria dos discípulos, de forma alguma. Deus pode, e Ele faz qualquer coisa. Mas nós precisamos também aprender, que é um erro muito grande no meio cristão, entre o agir extraordinário de Deus e o agir ordinário de Deus. O que é um agir extraordinário? É aquilo que Deus faz de vez em quando, que não é a sua maneira normal de agir. Deus age então por meio dos seus servos e dos seus filhos, não é verdade? Mas Ele age também pelo ímpio. Ele não chamou Dario lá em Jeremias? Ele não chamou Dario, um rei ímpio, de meu servo? Mas isso é a forma extraordinária de Deus agir. A forma que Deus age é através dos seus
filhos, dos seus servos, da igreja, daqueles que estão perto, que o conhecem, que conhecem seu modo de agir, né, que podem ser, de alguma forma, inclinados e dirigidos por Ele. Deus pode agir até através de animais. Uma mula, Ele usou para calar a boca de Balaão. Insensatez do profeta, que não conseguia ver, por causa da ganância que ele tinha por dinheiro, o Senhor não viu o anjo à sua frente com uma espada flamejante. Então o Senhor permitiu que a mula que ele estava viajando falasse. Mas é um modo de agir de Deus? Não. Isso é um modo extraordinário. Então o Senhor está ensinando aqui que no seu modo ordinário de agir, ou seja, a maneira como Ele sempre age, é através dos seus. Ele poderia mandar anjos para evangelizar. Pedro mesmo diz, coisas que anjos anelam fazer. Anelam prescrutar, anelam observar, anelam participar. Mas o Senhor o faz através dos seus filhos. E é isso que Ele quer ensinar aqui. Então, o primeiro princípio que nós temos é esse. Jesus diz, dá-lhes vós mesmos de comer. E aí é aquelas situações, né, que o Senhor deixa os seus de boca aberta, mas Senhor, como? Nós não temos nada para dar para esse povo. Quem somos nós? Para alimentar 5.000 pessoas, fora mulheres e crianças, nós não temos nada. Aí o Senhor pergunta, o que vocês têm? Tinham apenas 5 pães e 2 peixes. E aqui então, o segundo princípio que nós vemos é que o Senhor pede que seja trazido a Ele. Trazei-mo. E é levado a Ele. E Ele toma nas suas mãos. Aqui nós temos o princípio, então, que é o princípio da consagração. Consagração, cantamos uma música, né? O irmão orou a respeito da consagração, é a entrega de nós mesmos ao Senhor. E a consagração é também nos dedicarmos a Ele e dedicarmos ao seu serviço. Também aqui há um princípio, às vezes equivocado, né? Talvez durante muito tempo a ideia religiosa de consagração seria a consagração serviço ao Senhor. Mas está muito claro para nós na palavra que a consagração em primeiro lugar é ao Senhor, depois ao seu serviço, mesmo que aquele que o serve de tempo integral. A consagração primeiro é a Ele. É uma vida entregue, dedicada, buscando a sua vontade, buscando a sua presença, buscando ter comunhão, buscando o seu modo de agir. Isso, os seus interesses, isso é consagração. Isso é dedicação a Ele. Em segundo lugar, então, vem a dedicação àquilo que Ele coloca nas nossas mãos para fazer. Então, veja que em seguida, o Senhor abençoou. Isso também é um princípio maravilhoso na palavra. O Senhor sempre abençoa aquilo que é colocado nas suas mãos. O Senhor não tem como abençoar também no seu modo ordinário, no seu modo extraordinário. O Senhor muitas vezes livra seus filhos, até de uma maneira que eles não ficam sabendo. Quantos livramentos o Senhor traz na nossa vida sem que nós saibamos. Quantas coisas o Senhor nos dá sem que nós saibamos. Mas esse é um modo extraordinário do Senhor agir. No seu modo ordinário, o Senhor pede que oremos. No seu modo ordinário, o Senhor pede que nos ofereçamos, que entreguemos a Ele para que Ele possa abençoar aquilo. Muitos de nós saímos a fazer qualquer coisa, seja no serviço ao Senhor, seja na forma, no trabalho secular, e depois queremos a bênção do Senhor, né? Mas será que nós, de fato, depositamos aos pés do Senhor? Será que nós dedicamos a Ele? E procuramos continuamente deixar isso aos seus pés e buscando a direção do Senhor para gerir aquilo? O Senhor só pode abençoar aquilo que é colocado nas suas mãos. Então nós vemos claramente aqui o Senhor abençoa aquilo que lhe é entregue. Isso já terminou o milagre? Não. Depois de abençoar aquilo que está em suas mãos, o Senhor parte. E aqui também há um princípio espiritual tremendo.
e que muitas vezes é grandemente negligenciado por nós. Esse quebrar aqui das mãos do Senhor, sobre aquilo que lhe é entregue, é o princípio do quebrantamento. O Senhor sempre quebra aquilo que lhe é entregue. O Senhor sempre quebranta aquela vida que lhe é entregue. Ou, em outras palavras, podemos até colocar a disciplina do Senhor sobre a nossa vida. Também, às vezes, uma palavra mal entendida, né? Nós apenas entendemos a disciplina como algo corretivo, mas a disciplina também é instrutiva. Não é à toa que nas faculdades, nos colégios, as matérias são chamadas de disciplina. Aquilo que é aprendido também é uma disciplina. Então, a palavra do Senhor, a disciplina é instrutiva e corretiva. Mas, principalmente, também é corretiva, ela é importante, porque nós não sabemos todas as coisas, não temos conhecimento de tudo aquilo que nos acontece, e nem mesmo, às vezes, as motivações do nosso coração. Então, Hebreus 12 nos mostra claramente que o Senhor açoita todo aquele que recebe como filho. Ou, usando outra palavra, né? A palavra açoita pode ser muito forte, o Senhor corrige, o Senhor disciplina todo aquele que recebe como filho, ou seja, tudo que lhe é entregue. Esse princípio do quebrantamento, ele é muito importante na carreira cristã. O Senhor, quando fez menção para os discípulos de ir para Jerusalém, e decididamente assumiu essa posição de ir para Jerusalém, ele então mudou o seu discurso, e ele começou a ensinar os seus discípulos sobre o caminho da cruz. E ele então disse: se alguém quiser vir após mim, a si mesmo se negue. Está aqui mesmo em Mateus, um pouco mais para frente, no capítulo 16, ele diz: se alguém quiser vir após mim, para onde? Caminho para Jerusalém, para a cruz. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. É o caminho para a glória. E aqui o Senhor deixa muito claro que o caminho para a frutificação não é diferente. O caminho da frutificação passa pelo caminho da dedicação, da consagração e do caminho do quebrantamento. Isso está muito claro ainda para nós, se nós vermos esse texto à luz de João capítulo 15, vocês lembram? Que fala João capítulo 15? João capítulo 15, nosso Senhor, aquele discurso lá no cenáculo, pouco antes de ir para a cruz, aquele tempo que ele teve com os discípulos, depois de cear com eles, em João capítulo 3, em João capítulo 15, o Senhor fala: meu pai é o agricultor, eu sou o ramo, vocês, eu sou o tronco, né? Eu sou o ramo, eu sou a videira, né? Mas eu estava querendo achar outra palavra, né? Videira não tem tronco, né? É diferente. Mas, digamos assim, eu sou o tronco e vocês são os ramos. Né? Vocês são os ramos. Todo ramo que estando em mim não der fruto, corta. E todo ramo que começa a dar fruto, ele o quê? Ali fala limpa, mas é o sentido da poda. Poda. E o que é essa poda? É o quebrantamento. Você já viu uma parreira podada? Ela fica peladinha, né? Todos os galhinhos e as folhas cortadas. É um negócio até feio. Então ele diz que todo aquele que dá fruto, ele poda, porque esse é o princípio da frutificação da videira. Se não podar, ela não vai ter força para produzir bons frutos. Mas se podar, então aquela energia, aquela seiva, aquela força que os galhos e as folhas iam consumir, passam então para a produção futura de boas uvas. É o que o Senhor está ensinando aqui. Então ele quebra. Ele poderia multiplicar esses pães sem quebrar. Claro que poderia. Por que então ele parte esses pães? Exatamente para mostrar isso. Aquilo que me é entregue tem que ser quebrado. E queridos, esse é um princípio tremendo na carreira cristã. Tremendo. Se por um lado o Senhor dá dons aos homens, Senhor Jesus, isso é muito claro, e aqui numa parábola anterior também, tanto em Mateus quanto em Lucas, muito conhecida, e que eu também costumo falar muito aqui, da parábola dos talentos, deixa muito claro que o Senhor ali distribuiu talentos aos seus, as riquezas de Cristo. E ali nós podemos olhar de dois lados, né?
tanto no aspecto espiritual das riquezas de Cristo, como os dons que o Senhor também dá aos seus. E todos recebem dons. Alguns um só, outros um pouco mais, 3, outros 5, mas todos têm. E todos têm a chance de multiplicar esses dons, no exercício deles com consagração, com dedicação e com quebrantamento. Então, tudo aquilo que o Senhor nos dá, mesmo que seja naturalmente, e nós servimos ao Senhor com os dons naturais e com dons espirituais. E ambos, tocar violão é um dom natural, a pessoa nasceu com um certo dom, depois foi aprender, aprimorar, né? Mas existem dons também espirituais, ou até capacidades que o Senhor nos dá espiritualmente, mas todas elas, tanto as naturais quanto as espirituais, precisam ser lapidadas pelo Senhor, precisam ser, em primeiro lugar, entregues a Ele, consagradas, e com dedicação, trabalhadas, e depois quebradas. Por causa do pecado, o pecado fez um estrago muito grande no homem, e inverteu toda a estrutura do homem. O homem, criado alma vivente e corpo, e na medida em que ele comesse da árvore da vida, Cristo seria a sua vida, ele passaria então a ser espírito, alma e corpo, embora ele tenha um espírito natural, né? Mas ele teria o revestimento pleno da vida de Cristo, aonde o espírito iria governar. Esse espírito que ele teria comunhão com Deus, iria governar a alma, iria governar o corpo. Por causa do pecado houve uma inversão. O espírito continuou morto, porque o homem foi criado no estado de inocência, né, não de santidade. A partir de que ele comesse da árvore da vida, então ele entraria no estado de santidade. Nessa inversão, agora quem domina é o corpo. O corpo passa a dominar o homem. É por isso que o corpo nos domina. Quem aqui não fica irritado quando está com fome, quando está com sono? E outras coisas mais. O que significa isso? O corpo nos dominando. O corpo domina todos os que nascem de mulher. Até que o Senhor faça um trabalho na nossa vida e por meio da disciplina espiritual, nós então podemos reinar sobre o nosso corpo, por meio do Espírito que habita em nós. Isso que o Senhor veio nos trazer e fala tanto ali em Romanos 8. Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. E mais para frente fala, somos devedores, não à carne, como se constrangidos a viver ainda escravizados a essa natureza humana, mas somos devedores agora ao Espírito. É que o Espírito nos constrange a viver, a nos inclinar segundo o Espírito. E esse estrago, então, que o homem fez, que o pecado fez em nós, fazendo com que nós sejamos governados pelos apetites do nosso corpo e também pelas faculdades da nossa alma. As faculdades da nossa alma, mente, vontade, emoções, também ficaram totalmente deformadas pelo pecado. E elas prevalecem na nossa vida. E cada um de nós é de um jeito, e é normal que seja assim, e sempre será. Mas na medida em que o Senhor trabalha em nós, essas faculdades, embora permaneçam com as suas características, não mais vão nos dominar. Quem aqui não é dominado pelo seu temperamento? Quer seja um temperamento explosivo que não consegue segurar, quer seja um temperamento hipocondríaco, que basta uma pessoa olhar de um jeito mal, já acha que tem alguma coisa errada em mim, ou as irmãs às vezes lutam mais que isso, né? Chegam num lugar, as pessoas não cumprimentam, já sentem mal, não me cumprimentou porque tem algum problema comigo. Somos escravos da nossa alma. E quando nós nos convertemos, o Espírito do Senhor passa a habitar em nós. Mas nós recebemos uma transformação em algum aspecto, né? Mas ela ainda é pequena. Nós ainda continuamos governados pela nossa alma. E lutamos com ela há quanto tempo? Quantos aqui não lutam por manter uma vida de oração? Ou por preguiça, ou por falta de disciplina?
a nossa alma ainda nos governa. Ou nós temos uma vontade muito forte, ou a nossa mente é mais forte e nos domina, ou as nossas emoções são mais fortes. Cada um de nós tem uma característica. Nós somos uma soma dessas 3 faculdades, na nossa personalidade, na nossa alma, e sempre uma delas é mais forte. Ou a mente, os fleumáticos, aqueles mais impassíveis, talvez até um pouco nos melancólicos, embora muitos melancólicos são governados também por sua alma, no aspecto negativo, por suas emoções. Os coléricos são governados pela sua vontade ferrenha, forte, passa por cima de todo mundo para conseguir o que quer. Por que eu estou falando isso? Porque, queridos, quando nós viemos para a vida da igreja, nós agimos da mesma forma. Da mesma forma. Por que tem tantos problemas na igreja? Por que tem tantos problemas entre liderança, entre irmãos, qualquer comissão que forma, para qualquer coisa? É porque as vontades começam a se chocar, porque os seres almáticos começam, então, a ter conflito. Só vou se for do meu jeito. Então, a grande verdade é que, na sua misericórdia, o Senhor nos usa. Ele aqui estava ensinando isso para os discípulos. Eles ainda não tinham o Espírito habitando neles. A partir de Pentecostes, eles passaram a ser outras pessoas. E o Senhor queria ensinar isso. Há um princípio, eu vou chegar lá depois, que nós não precisamos ser perfeitos para servir o Senhor. Isso é maravilhoso. Eu vou deixar isso mais para o final. Mas nós precisamos estar muito claro de que nós precisamos de um tratamento do Senhor, para sermos úteis nas suas mãos. Senão o que nós vamos dar aos outros é nós mesmos. É a minha personalidade, é o meu jeito de ser. E o Senhor Jesus foi muito claro ao dizer que o que edifica é o Espírito. Somente o Espírito de Deus e aquilo que vem de Deus é que de fato é capaz de gerar vida, gera um milagre, mata a sede, mata a fome espiritual, gera vida, traz uma palavra viva. Só o Espírito. E pela misericórdia do Senhor, como eu disse, então, desde que nascemos de novo, algo do Senhor há em nós. Então Ele começa a nos usar. Mas Ele pode nos usar pouco, porque ainda há muito de nós mesmos, ainda há muito do governo da nossa alma. Por isso o Senhor quebra esses pães. Como eu disse, não precisaria fazer isso, Ele poderia multiplicá-los inteiro e servi-los, mas Ele quer ensinar esse princípio. Ele foi muito claro ao dizer que isso aconteceu na vida dele. Se o grão de trigo caindo em terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muitos frutos. É exatamente no quebrantamento é que a vida é gerada e produz muitos frutos. E o Senhor também foi muito claro ao dizer que nós também temos esse mesmo caminho de cruz, se nós queremos ser produtivos, se nós queremos ser úteis nas suas mãos. Vamos ver alguns textos. Eu acho que João 15 seria bom a gente ler também. Aqueles que não lembram de cabeça, para verificar que o Senhor está ensinando ali exatamente isso. João capítulo 15. Versículo 1, eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo ramo que dá fruto, limpa ou poda, para que produza mais fruto ainda. Então veja aqui o princípio do quebrantamento envolvido, o princípio da poda. Vamos ler já um versículo que eu vou usar depois, versículo 5, que é conclusivo aqui nesse texto, né? Eu sou a videira, vós os ramos, quem permanece em mim, e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim, nada podeis fazer. Podemos dizer aqui que o princípio da consagração é estar ligado à videira,
estar em Cristo, estar num relacionamento com Ele. Mas que o princípio do quebrantamento, então, é a poda. Quando começamos a dar fruto, o Senhor vai nos podar, para que produzamos mais fruto ainda. E, como eu já tenho dito, o Senhor poda para quê? O princípio do quebrantamento é para que a nossa alma seja quebrantada, seja colocada em segundo plano, não confiemos nela, porque quem faz o milagre é o Senhor. Os discípulos, de forma alguma, poderiam dizer aqui, saíram distribuindo os pães, que foi eles que fizeram o milagre. Eles foram usados para alimentar a multidão. De certa forma, eles cumpriram o que o Senhor disse: olha, dai a eles, vocês mesmos, de comer. Mas, Senhor, nós não temos nada. E, de repente, eles tinham algo para levar aquela multidão, e sobrou. Vejam que o nosso Senhor, como eu tenho dito aqui tantas e tantas vezes, nunca vou cansar de dizer, né, como aquela figura lá da parábola dos talentos, aquele que recebeu um talento e enterrou, dizendo: o Senhor é um homem duro, ele colhe aonde não planta, ele procura tirar aquilo que ele não dá. Mas que visão errada do Senhor. Aqui diz: sobraram 12 cestos cheios. Eu, há poucos dias, tive interesse, estudando a palavra do Senhor, e me despertou o interesse, e eu comecei, está aqui no caderninho, comecei a relacionar os superlativos. Olha, eu tive que encher várias folhas. Os superlativos e os transcendentes divinos do Evangelho. O que eu quis dizer com isso? Quantas vezes o Senhor disse: superabundou, derramou, muito mais. Olha, é impressionante, eu enchi várias folhas aqui, de textos bíblicos, né? Só ali, Romanos 5, já tem várias, né? Onde abundou o pecado, superabundou a graça, né? Se reinou o pecado pela morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça. Olha, nós temos que crer nisso. Nós temos que crer que o nosso Deus é superabundante. Aonde Ele põe a mão, aquilo que lhe é entregue, Ele abençoa com abundância, com fartura para sobrar. Então, quando na nossa vida, no sentido espiritual, ou no sentido do serviço, não está sobrando, pelo contrário, às vezes está faltando, alguma coisa está errada. É verdade que às vezes o Senhor também nos põe de lado, faz parte do seu tratamento. Muitos, e não são poucos, homens de Deus que têm experimentado isso na sua vida, que em determinada fase da sua vida o Senhor o põe de lado, faz parte desse quebrantamento. Porque pode chegar um ponto em que nós confiamos nos nossos dons, na nossa capacidade, a coisa está indo muito bem, o Senhor fala: é assim? Então vamos agora te deixar um pouquinho de lado. Faz parte do quebrantamento, faz parte do Senhor mostrar que não podemos confiar em nós mesmos. E é exatamente isso que vai dizer Pedro. Vamos abrir agora Primeira Pedro 4:11. E aí você vai... E aí você vai entender bem por que nós precisamos de quebrantamento. Nas nossas melhores capacidades, nos nossos melhores dons, e nos piores, às vezes, é mais fácil, porque a gente não vai confiar muito em nós mesmos, a gente não tem tanta capacidade, mas às vezes nos melhores. Então, 1 Pedro 4:11 diz o seguinte, que Pedro está falando do serviço ao Senhor, e ele diz... Versículo 10, servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros do que da multiforme graça do Senhor. Referente aos dons que Ele nos dá, né? Se alguém fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo.
a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Se alguém fale de acordo com o que tem recebido do Senhor. Fale de acordo com o depósito que o Senhor tem colocado no seu coração, que você tem aprendido ali aos seus pés, em oração, em meditação na palavra, também recebido de outros irmãos, mas aplicado em sua vida. Fale de acordo com o que você tem recebido do Senhor. Não de acordo com a sua sabedoria, com a sua eloquência, com a sua capacidade, com a sua intelectualidade, que também são úteis. Não vamos jogar nada disso fora, mas precisam ser quebrantadas diante do Senhor, para que não confiemos nela, senão que glória vai receber o Senhor, e que edificação vão receber os irmãos. Se eu falar aqui da minha mente para vocês, vocês vão poder achar bonito, um discurso lindo, mas não edifica, porque o que edifica é o Espírito, não é a mente. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre. O milagre tem que ser do Senhor. E Ele está disposto. E tudo aquilo que é colocado nas suas mãos, Ele abençoa. E Ele quebranta. E como Ele vai quebrantar? Ele vai usar circunstâncias. É interessante porque aqui então eu quero entrar. Então, antes, porém, deixa eu ler mais um texto. O outro texto está lá em Romanos capítulo 12. Também Paulo vai estar falando ali a respeito do serviço na igreja como organismo vivo. Romanos capítulo 12. Logo depois daquele texto maravilhoso, de Romanos 12, 1 e 2. Então, no versículo 3, ele vai dizer, vamos ler do 3 ao 8. No 3 ele vai dizer, porque pela graça que me foi dada, digo que cada um dentre vós não pense de si além do que convém, antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Lá é a medida da graça, da multiforme graça. Aqui da fé, que é a mesma coisa, porque a fé vem pela graça, é um dom de Deus. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Tendo, porém, diferentes dons na casa do Senhor, na igreja, segundo a graça que nos foi dada, se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. O que ensina, esmere-se ao fazê-lo. Ao que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui com liberalidade, o que preside com diligência, o que exerce misericórdia com alegria. Veja quantos dons aqui, quantos serviços na casa de Deus. A gente poderia acrescentar vários aqui, Ensinos, música, ensinos das várias formas, das classes, dos grupos familiares e por aí vai. Mas exercício de misericórdia, visitação, intercessão e por aí vai. Mas aqui a ideia é a mesma, lá que Pedro procurou mostrar. Fazer na força que Deus supre. Fazer na proporção da fé que nos tem dada. Também é o mesmo princípio lá dos talentos. Que recebeu um talento, haja segundo o talento que você recebeu. Na medida em que você age com dedicação, entregando ao Senhor, se dedicando a Ele em primeiro lugar, e aquilo que te foi dado a fazer, daqui um pouquinho você vai estar com 2 talentos. Se você se dedicar ao Senhor esses 2 talentos, e crescer nele, daqui um pouco você vai estar com 3. Esse é o princípio da multiplicação. Esse é o princípio. E aí eu entro então no último princípio que eu quero destacar, para a gente terminar. Veja que o Senhor então, depois abençoou, aquilo que lhe foi entregue, tendo partido os pães, deu-os estes as multidões. Veja que aqui não está claro, mas eu creio que na medida em que os discípulos iam, para mim está implícito aqui, na medida em que os discípulos iam distribuindo, ia sobejando. O Senhor partiu, e quando Ele partiu, era só os 5 pães. E começou ali a multiplicação.
Então põe num cesto, entrega para um discípulo, ele sai distribuindo e multiplica aqui outro, entrega esse cesto para outro discípulo e ele sai distribuindo. Sobraram 12 cestos cheios. Quantos discípulos eram? 12. Afinal, sobraram um cesto cheio com cada discípulo. E qual é o princípio envolvido aqui? Como eu disse, nós não precisamos estar perfeitos para servir o Senhor. Desde o dia do novo nascimento, nós já devemos nos apresentar a Ele para, de alguma forma, servi-lo. Servir com o nosso testemunho, servir com as nossas orações. Nos apresentarmos a Ele para ganharmos bagagem de conhecimento, de vida espiritual, de intimidade com Ele, para que possamos ser capacitados para servi-lo de outras formas. E na medida em que vamos crescendo, outros serviços vão surgindo para nós. Mas esses dois princípios, o princípio da consagração e do quebrantamento, tem que estar presente. Porque nós não servimos ao Senhor apenas como eu disse, com aquilo que somos naturalmente. Posso ser um grande orador. Infelizmente, muitas igrejas, né, dão em primeiro lugar, destaque a isso. Grande orador. Pode ser alguém de posses, né? Infelizmente, muitas igrejas também dão lugar a isso. Aquele contribui muito, então ele tem um destaque na igreja, ele manda aprender, ele manda soltar na igreja. Porque se a gente perder a oferta dele... E é por isso, então, que o Senhor tem que produzir o quebrantamento em nós. De nossa parte, nós temos que nos consagrar, entregar a Ele, a nós e aos dons e tudo. E o Senhor, então, com a sua mão, começa a trabalhar em nós. E como Ele efetua esse quebrantamento? Nós temos visto isso, né, que é o próprio caminho da cruz e a palavra da cruz. O Senhor trabalha em nossa vida de duas formas. O caminho da cruz, por meio da sua palavra, por meio de estar aos seus pés numa vida de oração. Hebreus capítulo 4, versículo 12, 13, diz que a palavra de Deus, viva e eficaz, é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e que penetra no nosso interior até o ponto de dividir alma e espírito. Por que está escrito isso lá? Exatamente porque está tudo misturado dentro de nós. Alma e espírito. E às vezes nós oramos com a nossa alma, às vezes nós pregamos com a nossa alma, servimos com a nossa alma. Mas, como eu disse, na sua misericórdia, o Senhor extraordinariamente pode até usar, mas de forma ordinária. Ele precisa de pessoas que estejam andando aos seus pés, com consagração e com quebrantamento, para que sejam úteis nas suas mãos. Então a palavra de Deus é viva e eficaz, e às vezes diante dele, a gente, aos seus pés, meditando na palavra, orando ou ouvindo a palavra do Senhor, essa palavra vem, penetra e corta algo de nós, e mostra claramente para nós algo. Esse é o caminho da cruz. Desculpa, essa é a palavra da cruz. Mas há também o caminho da cruz, porque infelizmente nós não conseguimos ver todas as coisas e crescer e obedecer a sua palavra. Foi assim com os discípulos e assim conosco. Vocês lembram Pedro? Na sua petulância, sua alma tão forte, tão pronta, né, para servir, para fazer, mas junto com essa alma pronta para servir, para fazer, tinha aquele Pedro também que achava que ele estava sempre com a razão, tem que ser do meu jeito. Então, quando o Senhor disse, Pedro, você vai me negar. Ele, de jeito nenhum, Senhor, de forma alguma, esses aí podem te negar, eu não. Vejam como somos petulantes, né? Muitas vezes damos ordem para Deus e muitas vezes contestamos a Deus. Aí então, como ele não ouviu a palavra do Senhor, como aquela palavra não penetrou no seu coração para dividir aquilo que é alma e espírito, então o Senhor diz, tá bom, Pedro, você acha que não? Então, o galo não vai cantar 3 vezes antes que você me negue. Aliás, o galo não vai cantar antes que você me negue 3 vezes. E esse então é o caminho da cruz, aonde as circunstâncias que o Senhor permite vir na nossa vida vão nos confrontar,
vão nos quebrar, vão mostrar quem verdadeiramente nós somos. E isso ainda é misericórdia, amor do Senhor, e é o seu trabalhar em nós. E ainda resta em nós aceitar ou não. Pedro aceitou. Pedro aceitou porque depois negou a terceira vez, o galo cantou, ele virou e viu os olhos do Senhor. E não havia nenhuma rejeição no Senhor, havia amor. Ele saiu e foi chorar amargamente. Ele aceitou o caminho da cruz. Infelizmente, nós muitas vezes rejeitamos o caminho da cruz, né? O Senhor coloca alguém para nos confrontar, uma situação às vezes difícil, pode ser até um ímpio, pode ser uma situação de trânsito, mas a gente se levanta e briga e faz prevalecer a nossa vontade, o nosso jeito, e perdemos a oportunidade de sermos quebrantados. E na vida da igreja é a mesma coisa. Na vida da igreja é a mesma coisa. Qualquer comissão, termino como eu comecei. Qualquer comissão, qualquer serviço na casa do Senhor, se nós formos prevalecer no nosso ego, não vai dar em nada. Não vai para lugar nenhum. Porque são egos se batendo, pessoas se chocando. Mas o Senhor nos chama para trilhar o caminho da cruz, para negar a nós mesmos. É o único caminho da frutificação. É o único caminho aonde o milagre pode ser operado, aonde vidas podem ser abençoadas e aonde a multiplicação pode ser feita. Que o Senhor nos dê graça para aceitar o seu trabalhar em nós, depositarmos aos seus pés o que somos, o que temos, nos prepararmos com dedicação e aceitarmos a palavra e o caminho da cruz para crescermos nele. Amém? Bendizemos, Senhor, teu nome, somos gratos por tua palavra tão preciosa, somos gratos por esse exemplo do Senhor Jesus, que deixou registrado não apenas para os discípulos ali aprenderem, mas para todos nós. Senhor, nós queremos ser frutíferos nas tuas mãos, nós queremos servir o Senhor, nós queremos ouvir naquele dia a voz do Senhor dizendo: servo bom e fiel, foste fiel no pouco que eu te coloquei, te colocarei sobre o muito, entra no gozo do teu Senhor. Queremos alegrar, agradar teu coração e dar frutos a ti. Dá-nos a graça de estarmos trilhando esse caminho, em nome de Cristo. Amém.